Sóstenes, Eduardo Borgo está comigo, tem uma questão para você. Pois não. Olá, deputado, bom dia, prazer falar com o senhor e parabéns pelo trabalho brilhante que vem exercendo frente à liderança do PL. Deputado, foi instaurado um inquérito, uma investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, né? O artigo 344 do Código Penal diz que usar de violência ou grave ameaça, né, que seria no caso que eles estão entendendo, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, enfim, num processo judicial. Essa grave ameaça, pela análise que eu fiz aí, 20 anos de militância na área criminal, essa grave ameaça teria que ser algo injusto ou algo ilegal, porque ninguém pode sofrer ameaçado, entender que está sendo ameaçado por cumprir a lei ou diante ali o apontamento de algo que é legal. Então, nesse caso, a instauração de um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, eles estão colocando que a aplicação da lei Magnitsky seria ato ilegal. Não seria um erro estratégico do Judiciário, do governo, da Procuradoria-Geral da República contra a soberania, contra a autonomia dos americanos, porque eles estão colocando a possível aplicação da lei Magnitsky como algo ilegal, como uma grave ameaça. Se isso for efetivado, não coloca o Judiciário e o Procurador-Geral da República, que por sinal também possivelmente está na lista junto com o Fábio Gonê nessa aplicação da lei Magnitsky, o Fábio Schor, o Gonê e o Fábio Schor, não coloque em rota de colisão, quer dizer, não seria um enfrentamento do Procurador-Geral da República contra o governo americano? Com certeza. Eu, inclusive, quando indicar a indicação do Gonê, eu tinha algumas boas referências e de um tempo para cá, essas boas referências que tive, para mim, vêm se diluindo. Lamentavelmente, a reação dele, já sei até porquê, com certeza foi pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes para esse tipo de reação. O ministro Alexandre de Moraes está vendo que o seu carvão está queimando, acabando já ali as últimas brasas, e aí sobra cinzas. E na hora de sobrar cinzas, ele não quis abrir contra o Eduardo agora, como ele já fez em outros inquéritos, o inquérito de ofício é a participação do Ministério Público. Pressionou o Gonê erradamente está entrando numa briga que ele não tinha necessidade e entendo que terá consequências graves para ele, não é, para a Procuradoria-Geral da República, que é um instituto tão importante numa república democrática, vai enfraquecer a Procuradoria. Isso será uma exposição desnecessária e um enfrentamento desmedido com consequências incalculáveis. Até porque, se alguém aqui no Brasil entende que nós temos algum tamanho para querer medir queda de braço com a soberania americana dos Estados Unidos, está sonhando alto. Eu prefiro 1000 vezes que a gente procure por vias diplomáticas, por diálogo, por encontros bilaterais, resolver as nossas problemáticas do que enfrentamento de soberania. Entendo sim que é um ataque à soberania americana, é uma lei deles, a decisão é deles, e quem não precisar dos Estados Unidos, que não vá para lá, fique no seu país e continue sua vida da forma possível. Lógico que a lei Magnitsky trava muito as questões financeiras no mundo, por conta do centro financeiro estar, em especial em Nova York, mas são as consequências naturais daqueles que desrespeitam, não é, os Estados Unidos. Eu entendo que as decisões lá são muito mais por causa dos erros e das decisões contra cidadãos americanos, e é só por isso que virão essas sanções. Essa coisa de querer colocar na conta do Bolsonaro, do próprio Eduardo que está lá para fazer esse tipo de interlocução, que tem feito, e eu entendo o papel dele, como alguém que está sofrendo, vendo seu pai sofrer uma perseguição, eu, no lugar dele, me colocaria da mesma forma, talvez. O que eu quero dizer é de que a gente não pode ter a maldade ou acreditar que a gente pode se levantar contra uma lei americana, sendo aqui um Brasil, um país soberano, mas que a gente tem nossas limitações e o nosso tamanho. Não dá para medir queda de braço com os Estados Unidos. Deputado, e é interessante porque em março de 2025, né, aqueles deputados do PT, eles pediram apreensão, uma medida cautelar de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, e o Gonê, né, o Procurador-Geral da República, ele se manifestou que não havia justa causa para essa ação. E de lá para cá, quer dizer, o que mudou?
ou eles já tinham a intenção de esperar o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil e fizeram essa cortina de fumaça para ter uma armadilha, né? O Eduardo voltando, eles aprenderiam, ou, se não era essa a intenção, alguma coisa muito séria mudou. Sei lá, uma conversa como o Alexandre de Moraes, como o senhor disse, ou talvez com o Gilmar Mendes, né? Que era sócio, inclusive, do Gonê e tem uma aproximação muito grande com o Gonê, né? Então, o que teria mudado? Mudou algo nesse tempo? Ou já era a intenção desse sistema de pegar ou de aprender o passaporte do Eduardo desde de março de 2025? Teve algo que justifica essa mudança de posicionamento? Bom, eu na minha avaliação, eu tenho contatos com alguns ministros do STF, já estive com o Gonê uma vez, me recebeu, mas ultimamente não tenho conversado, mas a minha leitura política aqui de fora é essa e volto a repetir. O carvão das arbitrariedades produzidas pelo ministro Alexandre de Moraes está virando cinza. Já não tem mais carvão. Quando não tem, porque senão ele teria aberto de ofício esse novo inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Como está acabando o carvão, ele, para dar uma roupagem de aparente legitimidade a esse novo inquérito, ele combina ou pede, através dele ou do Gilmar, ou do ministro Gilmar Mendes, para o Gonê fazer a denúncia para ver se dá uma roupa de legitimidade, porque os outros inquéritos todos são eivados de ilegitimidade desde o seu nascedor. Neste caso aqui, ele tenta dar essa roupagem na velocidade que todos estamos vendo. Todos nós sabemos quais são os objetivos do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Eu não coloco toda a corte, eu acho que a corte tem a sua figura institucional, apesar de muito debilitada por conta dessas arbitrariedades e ilegalidades produzidas, em especial pelo ministro Alexandre, que a gente sabe que tudo isso, o objetivo deles é tentarem prender o presidente Bolsonaro. Eles criaram a narrativa com o passar do tempo vem se diluindo, com os depoimentos que vem acontecendo do outro inquérito, o inquérito do golpe, nessa história aqui do pseudo-golpe, do tal do golpe, que nunca aconteceu, vem se destruindo por si só, nos depoimentos das testemunhas agora, e isso, eles ficam desesperados. E aí, quando vê uma sanção do tamanho que está aparentemente por vir contra o ministro Alexandre de Moraes, a tendência é que os que estão se afogando se tentem juntar e se solidarizar. E nesta de se solidarizar, todos nós conhecemos muito bem o que acontece quando alguém está afogando, alguém vai tentar salvá-lo que não tem expertise para isso. Quando não tem, se afoga junto. Então, a gente está aqui assistindo, pedindo que a gente entenda que isso fique restrito aos abusadores de até então e que novos abusadores da Constituição brasileira não entrem neste quesito, até porque, nesse caso aqui, em específico, um cidadão, uma sanção por cidadãos americanos. O Eduardo ainda não é, né? O Eduardo é um parlamentar do Brasil, mas que tem muito carinho da família Trump. E isto vai pesar muito nas decisões futuras, inclusive contra o Gonê, o que lamentamos.